Se você trabalha em uma imobiliária, existe uma grande chance de estar cometendo pelo menos um dos 3 erros jurídicos sem perceber. E isso pode estar gerando um prejuízo financeiro ou até condenações judiciais desnecessárias. Hoje eu vou te mostrar os 3 erros mais comuns que eu vejo acontecendo na prática imobiliária. E o mais importante, como evitar que cada um deles vire um problema jurídico real. A imobiliária não erra só na operação, erra juridicamente na rotina. Pequenas decisões geram grandes impactos jurídicos. O problema não é má-fé, é falta de orientação preventiva. O jurídico não começa no processo judicial, começa na gestão da locação. O primeiro erro que eu vou trazer é resistir à rescisão da locação. O inquilino pode rescindir a locação a qualquer momento. É um direito do inquilino a rescisão do contrato de locação, mesmo na existência de dívidas ou com o imóvel inadequado para entrega. A resistência da imobiliária pode gerar condenação judicial. Quando o inquilino comunica a intenção de rescindir, a forma como a imobiliária responde os próximos passos pode caracterizar a resistência à rescisão. Na prática, é mais ou menos assim. O inquilino manda um e-mail informando que está rescindindo a locação e que vai entregar o imóvel, às vezes prevendo uma determinada data. Quando a imobiliária responde com a entrega do imóvel só poderá acontecer depois da vistoria, isso pode caracterizar uma resistência à rescisão, como se a rescisão só pudesse acontecer após a vistoria ou após o pagamento dos débitos ou com o imóvel apto à entrega. Na verdade, são 2 institutos diferentes. Uma coisa é o direito de rescindir, independente das condições. Outra coisa é pagar pelos débitos locatícios. Então, o inquilino pode rescindir, independente do adimplemento ou do estado do imóvel, e a imobiliária ou o locador vai cobrar dele o que tiver que ser cobrado com a rescisão, inclusive o ônus da rescisão, inclusive a multa rescisória, se for o caso. É claro que é procedimento da imobiliária que a rescisão aconteça após os trâmites, né? O inquilino comunica a intenção de rescindir, a imobiliária apresenta os procedimentos para a rescisão, o que inclui o pagamento dos débitos, a vistoria, os reparos necessários do imóvel, para só então receber a chave do imóvel e concluir a rescisão. Isso é o que acontece na prática e tem que ser assim mesmo. O inquilino tem que entender que ele vai rescindir quando o imóvel estiver apto para entrega. No entanto, juridicamente, a rescisão é um direito do inquilino. Então, só o fato dele querer rescindir já é o suficiente para ele simplesmente desocupar o imóvel e entregar a chave na imobiliária. Os procedimentos para rescisão serão cumpridos ou não com a presença do inquilino. Mas a rescisão se dá no momento em que ele entrega o imóvel. A entrega das chaves também é uma questão que confunde muito o mercado imobiliário. O que está por trás da entrega das chaves, ou o essencial disso, é a disponibilização do imóvel pelo inquilino ao locador. A partir do momento que o inquilino comunica que o imóvel está disponível para a imobiliária, então ali se encerra a locação, tendo o inquilino entregue as chaves ou não. As chaves é simbólico, é mais um item do imóvel. Assim como um micro-ondas, assim como um artigo de decoração, um objeto de decoração, se o inquilino não entrega o imóvel com o micro-ondas que lá estava no início, a imobiliária cobra o micro-ondas. Se ele entrega sem um objeto de decoração, a imobiliária cobra esse objeto de decoração. Se o inquilino entrega o imóvel sem as chaves, a imobiliária cobra a confecção das chaves e o custo do chaveiro. É simples assim. Então, entregar o imóvel não necessariamente é disponibilizar as chaves. E essa confusão faz com que pareça que a imobiliária está resistindo à rescisão. Então, é muito importante, como solução para esse problema, que a imobiliária se comunique com o inquilino a partir do momento em que ele informa a intenção de rescindir,
Que a imobiliária se comunique com o inquilino sempre acatando a decisão dele de rescindir e informando os próximos passos. Então, mesmo que o inquilino informe que vai desocupar o imóvel, que vai rescindir a locação e que não vai pagar a multa por qualquer motivo, a imobiliária deve responder mais ou menos da seguinte forma: sim, recebo então o seu comunicado da intenção de rescindir o imóvel, a multa será apurada ou não no cálculo rescisório. Ou seja, qualquer condição que você queira estabelecer enquanto imobiliária para aquela rescisão, que seja colocada como um ponto após a rescisão. Aí o inquilino não vai poder alegar que houve resistência na rescisão do contrato de locação. Se ele entender que há resistência no contrato de locação, ele então move uma ação rescisória. Ele vai ao judiciário e move uma ação para rescindir a locação. E ele pode fazer isso estando inadimplente e estando o imóvel incompatível com o estado inicial da locação. Ele simplesmente está exercendo um direito de rescindir. O problema é que ele vai ganhar a rescisão, porque o direito de rescindir ele tem, independente do pagamento ou não dos débitos locatícios. E ao ganhar essa ação rescisória, a sucumbência nesse processo judicial é de 10%, pelo menos, né, de 10 a 20% do valor da causa. Só que o valor da causa numa ação locatícia é de 12 vezes o aluguel. Então, se a gente pensar bem, 10% dos 12 meses de aluguel dá 1,2 aluguel. Quem vai pagar essa conta? Então, se a imobiliária demonstra que está resistindo à rescisão da locação comunicada pelo inquilino, e o inquilino move uma ação rescisória comprovando isso, ele ganha a ação e a imobiliária ou o locador são condenados nos honorários de sucumbência, que vai representar pouco mais de 1 aluguel, 1,2 aluguel. O segundo erro que eu percebo que acontece comumente no mercado imobiliário e que pode trazer prejuízo financeiro e até condenação judicial é cobrar reparos indevidos. Vamos quebrar um paradigma aqui. Não é obrigatório devolver o imóvel como novo. Então, é obrigação do inquilino devolver o imóvel no mesmo estado em que o recebeu no início da locação. Quando a lei coloca essa palavra, esse termo, no mesmo estado, ela está se referindo a estado de conservação. Não significa que o imóvel tenha que estar igual estava antes. E é impossível que o imóvel esteja igual estava antes. Mesmo que o imóvel estivesse desocupado, com o passar do tempo, ele não vai estar igual esteve antes, ok? O que a lei quer trazer aí é que o inquilino recebeu num estado de conservação tal e ele deve manter o imóvel durante a locação como se seu fosse, permitindo que ele entregue o imóvel com aquele mesmo estado de conservação. O que não é responsabilidade do inquilino no que tange a reparos no imóvel? Aqueles danos que foram provocados pelo desgaste natural do tempo de uso do imóvel, outros que foram provocados pelo uso normal do imóvel e dos equipamentos e dos objetos que estão no imóvel, danos que foram provocados pelo fim da vida útil dos materiais e vícios anteriores à locação. A lei não diz exatamente ou de forma objetiva quais reparos são de responsabilidade do inquilino e quais são responsabilidades do locador. Nós temos que fazer a junção de 3 ou 4 artigos da lei do inquilinato para contextualizar com o caso concreto, e então a partir dali definir de quem é a responsabilidade. Existe um conceito que é o de problema estrutural ou de dano estrutural, que é muito mal empregado. Não está na lei e é comum para o mercado imobiliário esse termo. Se o dano for estrutural, então é do locador. Mas, na verdade, isso não é uma verdade. O que atrai a responsabilidade para o locatário ou para o locador é a causa do problema. É preciso que a gente identifique qual é o problema. Por exemplo, o ar-condicionado não está gelando, não está refrigerando o ar. Qual é a causa do problema? Por exemplo, o dreno entupiu, por isso não está refrigerando o ambiente. É preciso saber também qual é a solução, porque a solução vai impactar também na responsabilidade.
Então o técnico vai dizer a causa, vai dizer a solução é, por exemplo, desentupir o dreno. E o custo disso, o orçamento para isso. Porque também questões que custam muito pouco, 50, 100 reais, não vale a pena ficar discutindo de quem é a responsabilidade. Então esses 4 itens é que vão dizer para a gente quem é o responsável e como solucionar o problema do dano no imóvel. Ainda sobre a questão estrutural, eu vou dar um exemplo. Imagina uma caixa de gordura com um entupimento. Todo mundo pensaria que esse é um problema estrutural do imóvel, porque está abaixo do solo, está enterrado, e o inquilino não tem acesso a isso. Então, como o inquilino poderia ter provocado um defeito na caixa de gordura? Na verdade, quando o técnico vai olhar o problema e identifica a causa do problema, se ele concluir que a causa do problema é excesso de lixo sólido que foi jogado na pia, por mais que se entenda como um problema estrutural, entre aspas, a responsabilidade é do inquilino, porque foi o inquilino que provocou. Agora, se esse técnico, ao fazer a avaliação do problema na caixa de gordura, identifica que a caixa de gordura não tem vazão suficiente para a quantidade de água que sai da pia, então esse é um problema de projeto da caixa de gordura. Ele é anterior à locação. Então passa a ser responsabilidade do locador. Então, para o mesmo problema, a responsabilidade pode ser do locador ou do locatário, dependendo do caso, dependendo da causa do problema. Da mesma forma, as infiltrações, que todo mundo pensa que por ser estrutural, entre aspas, é responsabilidade do locador. Mas não. Se o inquilino sobe no telhado para instalar uma antena, quebra uma telha, e essa quebra de telha gera o acúmulo de água no telhado e, por consequência, a infiltração é responsabilidade do inquilino, mesmo sendo estrutural. A infiltração, os danos no telhado e a reposição da telha no telhado. Foi ele que provocou. Então, a questão não é se o dano é estrutural. A questão é a causa do dano, a causa do problema. Outro ponto muito importante dentro da cobrança indevida de reparos é exigir a pintura do imóvel ao final da locação. É sabido, a gente até já disse aqui, que os desgastes naturais provocados com o uso do imóvel não são responsabilidade do locatário. Então, por mais que ele tenha recebido o imóvel com pintura nova, ele não é obrigado a pintar o imóvel ao final da locação, porque a pintura que ele vai estar entregando é a consequência do desgaste natural. Porém, quando as imobiliárias e os locadores inserem no contrato uma cláusula específica trazendo essa obrigação, a obrigação de entregar o imóvel com pintura nova, então o inquilino assume para si a responsabilidade de pintar o imóvel ao final da locação, independente do desgaste. Então, quando a imobiliária ou o locador insere no contrato uma cláusula específica atraindo para o locatário a obrigação de entregar o imóvel com pintura nova, então ele assume para si essa responsabilidade de entregar com pintura nova, independente do tempo de locação, independente do estado de conservação da pintura das paredes, independente de qualquer coisa. Ele assumiu essa responsabilidade por essa cláusula no contrato de locação. Então ele deve entregar com pintura nova. Com esse mesmo raciocínio, se o locador ou a imobiliária esperam que o inquilino pinte também as portas internas, as grades em metal das janelas, o portão de entrada do imóvel, o muro, o teto ou qualquer outra coisa no imóvel que esteja sendo entregue com pintura nova, essa cláusula tem que abranger especificamente esses itens. Não basta dizer que o imóvel tem que ser entregue com pintura nova e entender disso e presumir isso, que o muro, que o portão, que a grade tem que ser pintada. A cláusula que não especifica os itens que você quer que pinte vai abranger apenas as paredes internas do imóvel. Existe um risco jurídico que deve ser avaliado na cobrança judicial de custos com reparos no imóvel. Quando o inquilino não é responsável por aquele reparo e a imobiliária ou o locador insistem em cobrar
apenas porque está diferente do laudo de vistoria inicial, corre-se o risco de não conseguir provar na ação judicial que aquele dano, ainda que existente, é responsabilidade do inquilino. Numa ação judicial para cobrar reparos, é necessário demonstrar cabalmente como o item estava antes, como o item está depois com o defeito, mas além disso, é preciso estabelecer o nexo causal aí, a participação do inquilino. É preciso comprovar que a correção daquele dano é responsabilidade do inquilino. Não é só porque está diferente do que foi entregue no início que o inquilino é obrigado a reparar. No procedimento da imobiliária, durante a rescisão do contrato, a imobiliária impõe que as chaves só sejam entregues após a vistoria, que a vistoria seja feita na presença do inquilino e que os reparos sejam feitos pelo inquilino. Essa é uma imposição que deve ser feita num primeiro momento e de forma amena, porque se aquele dano que está sendo cobrado o reparo não for responsabilidade do inquilino, a cobrança é indevida. E a cobrança indevida vai repercutir em perda da ação judicial que cobra esse reparo. Antes disso, até antes mesmo de entrar com uma ação na justiça de cobrança, o tempo que se gasta com a rescisão, o desgaste com a marca da imobiliária, impondo cobranças indevidas, já é um prejuízo para a imobiliária. Eu chamo a atenção aqui para um fato que é comum no mercado imobiliário. São as empresas especializadas em vistorias ou os vistoriadores autônomos que fazem as vistorias e, ao invés de se limitar a dizer o estado atual do imóvel, tanto na vistoria inicial quanto na final, imprimem opinião. O vistoriador não é a pessoa que vai dizer de quem é a responsabilidade ou o que tem que ser feito. A vistoria consiste num relatório que vai mostrar o estado atual do imóvel. Quem vai decidir se aquele reparo é responsabilidade do locador ou do inquilino é a imobiliária. Quando o vistoriador insere no laudo de vistoria opinião dizendo o que tem que ser feito e de quem é a responsabilidade, ele atrapalha a administração da imobiliária, porque agora, quando o vistoriador diz que a responsabilidade é do inquilino, até o locador vai acreditar nisso, porque ele vai dizer, como eu tenho visto, se o seu próprio vistoriador disse que a responsabilidade é do inquilino, por que você não cobrou o inquilino? Então é preciso aperfeiçoar o trabalho dos vistoriadores, pedindo que eles façam apenas um relatório, um relato de como está o imóvel, de qual estado de conservação do imóvel para cada item da vistoria, sem emitir opinião. E o terceiro erro que eu vejo acontecer com frequência no mercado imobiliário é fazer um novo contrato no curso da locação. Por que isso é um erro? Porque a lei já prevê que a locação vai ser prorrogada por prazo indeterminado se ao término do contrato o inquilino permanecer no imóvel sem oposição do locador. Então, só da locação continuar de fato, ela também continua juridicamente. O contrato de locação não vence. O contrato de locação prorroga automaticamente por força de lei, agora por prazo indeterminado. Então, tudo que foi combinado naquele contrato permanece enquanto o inquilino estiver ocupando o imóvel. A relação locatícia deve ser preservada, porque durante a locação, várias coisas foram combinadas, vários e-mails foram trocados, a imobiliária conhece o comportamento do inquilino e o inquilino já conhece as características do imóvel. Quando você, no curso da locação, estabelece um novo contrato, você está formalizando uma nova relação jurídica que tem início a partir dali, mesmo que com o mesmo inquilino, em continuidade à ocupação daquele mesmo imóvel. Tudo pode ser alterado durante a locação por meio de aditivo. O aditivo traz a questão nova, como por exemplo um novo prazo para locação, um novo valor de aluguel, a substituição de uma garantia, ou seja, tudo que você pretende preservar fazendo um novo contrato pode ser feito através de aditivo, com a vantagem de que o aditivo mantém
o contrato de locação vigente e tudo que foi combinado ou tudo que aconteceu naquela relação locatícia durante o tempo, inclusive a vistoria inicial. Imagine ter um contrato de locação que começou em 2026, ancorado numa vistoria que ocorreu em 2024. Facilmente o inquilino argumenta que aquela vistoria inicial não tem valor porque ela foi da relação locatícia anterior. Estabeleceu-se uma nova relação locatícia com um novo contrato de locação sem vistoria inicial. E aí, ao final, você não vai ter um ponto de referência para exigir que o imóvel esteja num estado de conservação tal qual no início. Por isso, é um erro fazer um contrato de locação durante o curso da locação. O ideal, a solução para alterar qualquer questão, qualquer fato durante a locação é fazer por aditivo. Assim você vai preservar toda a relação locatícia desde o início. O impacto prático ao cometer esse erro é que pode trazer prejuízos financeiros, quando, por exemplo, você não pode cobrar o reparo do imóvel no final da locação por perda da relação daquele contrato com a vistoria inicial. Pode trazer a fragilização de cobranças futuras, porque a relação tempo nessa locação agora também teve um novo início. Então, tempo para rescindir sem multa, tempo para esse novo prazo do contrato, tudo foi restabelecido e não leva mais em consideração a locação anterior. Aumento de disputas com o inquilino acontecem com frequência porque o inquilino vai dizer: a gente havia combinado tal coisa lá atrás, quando agora você tem uma nova relação que não aproveita mais aquela combinação. E a perda de previsibilidade jurídica, porque você tem uma locação que tem 2 contratos. A solução, então, para esse erro é manter o contrato original e tudo que for alterado durante a locação ser documentado por forma de aditivo. Usar aditivos para qualquer alteração. Isso preserva o histórico da locação e mantém validade para tudo que foi combinado na locação, inclusive a vistoria inicial. Contrato não se reinicia, se evolui, se aprimora. O contrato se adequa, se adapta à nova relação locatícia por meio de aditivo e não por um novo contrato. Se você trabalha em imobiliária, entender isso não é uma opção. É isso que separa uma operação organizada de uma operação exposta juridicamente. Se esse conteúdo fez sentido, se inscreva no canal, porque aqui a gente trata o direito imobiliário de forma prática, aplicada e estratégica.